ciclo de palestra. Hoje o tema é sobre obsessão em crianças. Se vocês têm um livro, vocês podem ver que, na verdade, essa palestra, ela se diz, né? Esse livro, posso mostrar? Eu posso pegar emprestado? Em Saúde Integral, ele fala de um trabalho, né, que foi realizado sobre vários casos, né, de atendidos de crianças com sintomas de obsessão, né? E eles perceberam que a ação do passe espírita, do Evangelho no Lar, fez uma grande diferença. Então, como é um artigo assim, muito sucinto, a ideia é tentar relembrar o que a gente já falou, inclusive palavras minhas em outras palestras, em relação a esse tema que a gente acredita às vezes que é um pouco complexo, um pouco distante, que é a obsessão na infância, porém, tudo gira em torno da mesma ideia. Então, só para a gente começar, antes da gente falar o que é uma criança, eu indico esse livro, né? Temos aqui uma professora, né? que lida com crianças no dia a dia. Esse livro é bem interessante, né, da gente dar uma lida, que faz de uma forma poética do que é uma criança. E a gente tem uma ideia, uma noção, né, porque cada um aqui foi criança, né, ou teve alguém que não precisou de passar pela essa fase. Eu acho que não existe, todos nós fomos crianças, graças a Deus, né. E esse livro é bem legal, que fala de uma forma bem tranquila, até para os nossos pequenos lerem, né, e se sentirem em casa. Mas antes de eu começar a me debruçar sobre esse assunto, eu queria só lembrar com vocês de alguns temas pontuais para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Nós sabemos hoje, né, ainda mais com conhecimento espírita e reforçado ainda pela ideia que nós temos hoje da psiconeuroimunologia através do Robert Adler, né, que a nossa relação saúde e doença é uma relação que é conduzida muito mais pela questão da mente, né? Então nós temos um general, vamos dizer assim, que consegue coordenar as ações para que conduzam a nossa saúde ou a nossa doença. Então quem traz isso é a psiconeuroimunologia através do Robert Adler. Isso eu já falei numa outra palestra. Depois, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, eu também indiquei um documentário no YouTube do Discovery Health que fala sobre isso, que é bem interessante. E na doutrina espírita, né, com essa ideia que é muito, muito falada também por nós, e a gente também entende assim, essa ideia transforma a doença ou a saúde como algo holístico mesmo, como se fosse algo integral. Nosso corpo é integral, porque com a ideia que nós temos hoje da medicina, que foi trazida por Descartes, antigamente, e ainda vários colegas ainda, acreditam que a doença ela reside em órgãos separados e não tem uma comunicação. E muitas vezes, quando a gente trata alguma coisa, a gente está tratando a consequência de alguma ação. Então, eu estou com uma amidalite por uma bactéria, eu vou dar um antibiótico. Então, a gente está tratando aquilo que a gente acha que é o dano, que é a bactéria. Só que com a ideia da psiconeuroimunologia, a gente sabe que a manifestação daquela inflamação, na verdade, é porque o corpo, de alguma forma, ele está possibilitando que aquela bactéria se prolifere. Talvez ela já existia antes, mas por algum motivo ela se proliferou. Então, na verdade, quem condiciona a patologia não é a bactéria, não é a culpada. Na verdade, é o nosso corpo que permitiu. Então, aquela velha frase, que quem tem a doença é quem pode, não é quem quer, é verdade, né? Então, assim, não adianta eu querer, por exemplo, ter uma patologia específica, um câncer, por exemplo, se eu vou sempre, rezo todo dia, tenho os pensamentos bons, se eu sou uma pessoa bacana, eu não vou colaborar para que meu corpo tenha esse câncer, mesmo eu pedindo a Deus. Você entende? Porque o meu corpo conseguir, né, transformar e que o meu general conversasse assim. É claro que nós temos a questão genética, né, que acaba também possibilitando certas probabilidades de patologias ou não,
mas o que eu quero trazer aqui é que as nossas escolhas, elas influem muito nessa questão das patologias. E se a gente for recordar de uma outra palestra que eu dei sobre a reencarnação de Sigismundo, eu até mostrei umas figuras, não sei se vocês lembram, você lembra, né? Então, na reencarnação, nós temos os códigos genéticos, tanto da mãe quanto do pai, 50% e 50%, e se nós tivermos condições, né, no sentido evolutivo, nós podemos, junto com o nosso orientador espiritual, delinear qual escolha de material genético que iremos conseguir fazer para que nosso corpo seja da forma como a gente planejou, de forma reencarnatória. Isso pode ser possível. E também de forma consciente. Então, se nós trazemos marcas no perispírito, né, falando que nós vamos, sei lá, nascer com uma mão a menos, ou com um dedo a menos, ou com um dedo a mais, e etc., aquela viciação, aquela patologia que está no perispírito, ela pode se impregnar na matéria orgânica, e aí a gente nasce de uma forma para poder preencher aquela lacuna, de repente, do passado. E isso a gente encontra também muito bem descrito no livro do Dr. Décio Iandoli, da reencarnação como lei biológica. É bem legal, fica até fácil ler lá essa questão que eu estou trazendo. E se a gente for relembrar também, na literatura espírita, existe um caso descrito por André Luiz e com o orientador do Calderaro, de uma família em que tinha uma mãe e uma criança com paralisia cerebral. Talvez vocês lembrem dessa história, porque já foi comentado também. E que essa mãe se devotava no cuidado dessa criança de uma forma muito ímpar, de entrega. Só que essa criança, como ela teve no passado um papel em que ordenou a morte de muitas pessoas numa guerra civil, ele reencarnou acompanhado de 2 obsediadores, né? 2 obsessores. E essa reencarnação, apesar de manter esses 2 obsessores que ainda continuavam perturbando esse ser encarnado, que era essa criança com paralisia cerebral, naquele convívio do lar amoroso, aquela proteção, conseguiu com que ele se libertasse de outros vários, porque na verdade só foram 2, eram muito mais. Né? Então essa possibilidade da reencarnação, esse aceite dessa mãe, né, de uma forma caridosa mesmo, conseguiu resgatar esse espírito, ele reencarnou e ele acompanhou. E com o passar do tempo foi revelado, né, na descrição do livro do André Luiz, que aqueles 2 espíritos também seriam filhos dela, para que eles conseguissem completar a jornada. Então muitas vezes a gente se depara com situações na nossa vida que nós não entendemos muito bem. E se formos talvez resgatar as nossas histórias, talvez nós vamos perceber que essas situações são redenções. Então eu convido hoje vocês, né, a pensar um pouquinho nisso, porque cada um aqui tem uma história para contar e uma cruz para levar. E nós vamos nos convidando agora para raciocinar e perceber que na verdade são dádivas, né? São resgates. As doenças são resgates, né? O nosso perispírito está sendo burilado para que um dia a gente alcance um perispírito mais sutil e possamos alçar voos maiores, quem sabe até ir para Júpiter, né? Quem não quer ir para Júpiter ver Mozart? Eu gostaria, né? Então, essa é a ideia. Então, a doença, muitas vezes, ela é a nossa oportunidade. Então, a gente vai voltar e vai relembrar o que seria, então, a primeira infância. A primeira infância é de 0 a 6 anos de idade e geralmente é onde acontecem as primeiras experiências de vida, o aprender a falar, o caminhar, né? Essa experiência que é tão tênue, tão bacana e tão importante para a formação de um adulto, né? Então a criança, desde o ventre, quando a mãe sabe que tem um bebezinho na barriga, desde esse momento é importante a mãe começar a trabalhar esse espírito, né, que está ligado a esse corpo físico que é na sua barriga, né? Porque é nesse momento que começa os printings que a gente chama, tá? É nesse momento que a criança começa a sentir, por exemplo, como a mãe se reage com uma emoção muito grave, por exemplo,
de repente foi assaltada, ou bateu o carro, ou brigou com o pai, ela já vai percebendo, poxa, é assim que eu tenho que agir. Isso vai formando prints no cérebro, tá? No cérebro em formação. Por isso que a mãe, desde o ventre, é uma grande educadora. Porque desde o ventre ela começa a ensinar para o filho como é ser humano, tá? Então a gestação, ela é fundamental e depois, né, com o crescimento, nessa primeira fase aqui, que é a primeira infância, é muito interessante esse afeto, esse acolhimento, essa busca de estar auxiliando esse ser recém-encarnado para que ele consiga desenvolver o seu cérebro de uma forma adequada para que ele desempenhe, né, uma função, uma habilidade que é o nosso fim aqui, que seria a questão da reforma íntima, pensando no espiritismo, né? Então nós temos essas fases que a gente divide, né, de uma forma médica. Então pré-escolar, como eu falei, lactente de 28 a 2 anos, pré-escolar de 2 até 6, escolar de 6 a 10, adolescente de 10 até 20 anos. E no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, né, faz muito tempo, criança menor de 2 anos e adolescente de 12 a 18 anos, tá? Então a infância é esse momento em que a pessoa, né, tem a oportunidade de estar se desenvolvendo, tanto intelectualmente como moralmente. E a questão psicológica, ela também, de forma gradativa, você vai tendo, de acordo com o filósofo ou psicólogo o pensador que você for seguir, vai ter também uma definição e uma categorização. E aí a gente volta. Como o tema é obsessão, eu preciso primeiro falar do que é mediunidade, né? Então, todos nós aqui, como espíritas, sabemos que todos nós somos médiums. Isso é indiscutível, né? Em menor ou maior grau. E na própria Bíblia diz, no Atos, capítulo 2, versículos 17 a 18, que nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras e eles profetizarão. Dessa forma como é falada, parece até uma coisa um pouco imposta, mas na verdade a ideia aqui é mostrar que a mediunidade, na verdade, ela também é um sentido, né? Nós temos vários sentidos em outros mundos que nós desconhecemos ainda. O que a gente conhece muitas vezes é o tato, a visão, a audição, o paladar, né? Essas sensações nós conhecemos bem, sentimos, temos esses sentidos bem desenvolvidos. A mediunidade nós estamos aprendendo a lidar, né? Aprendendo a burilar, tá? Porque é uma condição também nossa de ser humano. E aí, quando se refere à criança, se pergunta, se você criança vier de outro mundo, né? Ela passa em outro mundo, ela passa também pela infância? E aí, no Livro dos Espíritos, eles dizem que sim, que é uma transição necessária. Então não adianta não querer ser criança. Tem gente que não gosta de criança, mas esquece que um dia foi uma criança. E ela ser criança é uma fase necessária. E além disso, aqui pergunta, por que será então que a criança ela é de um jeito na infância e depois de certa idade, ela na adolescência, ela muda? Por que será que isso modifica? Aí ele responde, a delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Aí, assim, claro que cada pai, cada mãe, teoricamente sabe o que é melhor para o seu filho. Não estou aqui para julgar, tá certo? Mas assim, se a criança é mais branda na infância, qual será o melhor momento da gente falar de Jesus? Não estou ouvindo. Na infância. Vou deixar para a adolescência? Se é no momento que ela começa a se perceber como ser, como um indivíduo. Né? Então é na infância que a gente tem que começar a educar a criança. A questão é evangélica, né? Independente da religião que a gente escolha, né? Mas é importante
fazer a criança perceber que ela é além do corpo material. E nós temos um livro que é da Sueli Caldas Schubert, que eu também vou trazer mais para frente na nossa fala, que fala justamente sobre isso, da questão da mediunidade e a obsessão em crianças. E aqui ela afirma que a partir do momento que você tem o primeiro choro da criança, quando nasce, o espírito se reveste desse corpo físico, trazendo essa longa trajetória, né, de histórias. E aí, quando se finda essa ligação espiritual, quando é trazido lá no Livro dos Espíritos, eles dizem que por volta de 7 anos. Então, até os 7 anos, a criança, ela tem ainda essa questão de comunicação muito mais, uma ligação muito mais na questão espiritual do que aqui, tá? Tem um filme que eu adorei assistir, é uma pena que não houve uma evolução, chama Bússola de Ouro, que mostra uma menina com essa transição, né? E é muito parecido, assim, essa ideia dos 7 anos com o que traz a questão da doutrina espírita, só para vocês entenderem a analogia, que é um filme metafórico, é bem interessante. E aí aqui ele pergunta também no Livro dos Espíritos se as crianças, elas são naturalmente médiums, né? E se isso é conveniente, né? Para que as crianças, é inconveniente nessa idade. E aí, assim, ele fala que a questão da mediunidade, quando ela se mostra espontânea, é que a criança tem essa natureza para isso, né? A constituição dela é para isso. E se isso não acontece de forma natural, a gente não vai ser louco de ficar excitando, tá? Então, assim, é para levar uma criança para uma desobsessão? O que vocês acham com essa fala aqui? Não é para excitar. Agora, se a criança ela tem isso de uma forma natural, claro que ela precisa de auxílio, não necessariamente ir para a desobsessão, talvez tomar passe, fazer o evangelho, né? Participar da evangelização infantil, essa é a ideia. E aí, ele ainda pergunta assim mais pra frente. Aí, deixa eu ver. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes? Aí aqui ele fala que por volta dos 12 anos, talvez isso seja interessante. Não tem uma idade precisa, mas algumas por volta dos 12 anos já começa a ter uma possibilidade de se trabalhar. E nós temos assim diversas pessoas que são exemplos de mediunidade na infância e na adolescência, né? Então aqui, Julie Baudin, com 15 anos, Caroline Baudin, 17 anos, Ruth Jafé, com 18, e aí vocês vão, Emerson Dufour, 12, Irmã Fox, 11, o próprio Chico, quem viu a história do Chico, o Divaldo. Então, esses médiuns começaram essa desenvoltura com a mediunidade ainda na época da infância e adolescência. E aí, a gente começa a adentrar na questão da obsessão. Opa, então, existem crianças que são naturalmente médiums, né, já começam a ter esse desenvolvimento, e tem algumas que manifestam situações de serem obsediadas. Isso é comum? Muito comum. Então, assim, existem as obsessões que são entre encarnados e desencarnados, né? Mas aqui, quem foi mãe e já não teve um momento, uma semana, que a sua criança não ficou a semana inteira irritada, chorosa? Ela levou para o médico, ontem mesmo eu atendi uma criança assim. Levou para o médico e aí ele não sabia dizer o que era. Quem se lembra de uma história assim? Chorando muito, não passava com nada, acordava à noite, parecia que estava em terror noturno, pesadelo. Nós, sem querer, podemos obsediar os nossos filhos. Momento que a mãe está mais estressada, irritada, porque a ligação muitas vezes da mãe e da criança é muito grande, né? Esse cordão umbilical aí fictício, imaginário, ele mantém, e aí a criança acaba manifestando essas irritações. Então, é comum. E nós, todos os momentos, nós somos, de alguma forma, rodeados pelos espíritos, né? E eles influem muitas vezes os nossos pensamentos, inclusive os nossos sonhos. Então, quando vocês se depararem com sonhos escabrosos, façam uma oração para que vocês
possam auxiliar de repente esse obsediador aí, esse obsessor de vocês, né? Que às vezes pode acontecer. Então a obsessão seria essa influência que um ou mais espíritos colocam sobre o indivíduo. E podem ter diversos tipos, né? A ideia não é falar detalhadamente sobre obsessão, mas existe vários. Obsessão simples, fascinação e subjugação, e a gente encontra na literatura espírita. E o obsessor é uma pessoa, é um ser, um espírito como nós todos aqui, que tem às vezes pensamentos muito enraizados, ideias muito cristalizadas, muitas vezes de vingança, de ódio, às vezes de paixões. Então eu li, para poder fazer essa palestra, uma comunicação de uma mãe, que a filha todas as noites não queria ir para o berço dormir, começava a chorar, ficava irritada, o bebê ainda de colo. E aí ela levou num centro espírita e foi revelado que todas as noites o filho dessa criança, de uma outra vida, aparecia para ela de uma forma transfigurada, querendo o colo da mãe. E aí a mãe se assustava porque ela era ainda um bebê, não entendia, certo? Então, isso pode acontecer, essas paixões, essas questões do afeto. E muitas vezes isso acontece por uma ignorância nossa. Então nós estamos presos muitas vezes no passado e sem querer obsediamos essas pessoas que a gente entende que de alguma forma nos prejudicou. E o que faz, muitas vezes, a gente se aproximar dessas ideias? As nossas posturas, né? A questão da gente falhar muitas vezes conosco mesmo, da questão da gula, da questão dos vícios, nossos pensamentos negativos. Isso aproxima de uma forma energética esses outros espíritos. E aí, por que será então que vai acontecer logo na infância a obsessão? Por que isso? E aí Emmanuel traz: todo berço de agora retrata o ontem que passou. Então, relembrando, nós construímos o nosso presente através das nossas escolhas. A gente começou falando isso no começo. Então, a doença ou a saúde depende muitas vezes de nós. Então, nós trazemos no perispírito essas marcas, essas construções que nós fizemos em outras vidas, por nossas escolhas, por nossos pensamentos equivocados. E é o que traz Emmanuel. Então a criança, ela pode ter, porque ela não conseguiu ainda, apesar do acolhimento materno, apesar às vezes da casa edificada, equilibrar essa questão que está cristalizada no perispírito. E ela mantém essa postura e acaba sofrendo a obsessão, se ligando ainda muito ao que se passou. E aí, como que a gente deve proceder se a criança perpetua essas questões? Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. E aí entra a questão dos sintomas, como a gente vai reconhecer. Então aqui são algumas: perturbações do sono, pesadelos, terror noturno. Além disso, a questão da inquietação, irritação, do medo, da agressividade, até perturbação de aprendizado, que a gente vai achar que às vezes é um atraso de desenvolvimento, e a questão de sempre querer fazer a maldade. E aí, os sinais de alerta: amigo invisível, a questão de falar com verborreia, né? Falar muito sem uma conexão. E a questão também que está muito importante sobre a questão da ideação suicida, que tem acontecido, infelizmente, muitos casos na infância e na adolescência. Só que aí, a questão da mediunidade, da obsessão, ela tem que pairar na mente de um médico que está aberto, ou de um profissional da saúde que está aberto a essas ideias, mas sempre nós temos que tentar descartar as causas orgânicas, né? Então a mediunidade, ela faz parte desse rol de pensamento, mas o descartar a causa orgânica, ela é fundamental. E aí consultar o especialista é importante para que a gente se atente a isso, não cometa erro e saia achando que tudo que a gente vê pela frente é mediunidade e não é, de repente,
uma alteração de autismo, sei lá, uma esquizofrenia muito grave na infância, ou uma paralisia cerebral, tá? Então, existem condições orgânicas que podem ter os mesmos sintomas, e não necessariamente a mediunidade. E o tratamento proposto pela doutrina espírita é justamente essa questão de você ficar mais atento ao Evangelho no lar, a questão do passe espírita, que a gente já sabe. Então, quem já vivenciou uma situação de agressividade, ainda mais infantil, você tem que melhorar o ambiente da sua casa. Oração, levar, de repente, a família toda para tomar passe, né? E se for uma pessoa que não seja da religião espírita, que procure, então, a religião que mais apraza a família, para que ela possa reequilibrar essas energias e que esse obsessor, de alguma forma, também seja acolhido, né? Porque como a pessoa, o obsessor, está muito próximo, às vezes ele vai junto para a casa espírita ou para a igreja e ele também acaba recebendo, né? Então, essa é a ideia, tá? Então, essa questão do tratamento, ele é muito falado, inclusive o próprio Divaldo Franco diz o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só ver uma canetinha para vocês acompanharem que tem muito texto. Não dá para enxergar aqui. Ó, aqui. A criança portadora de uma problemática de tal natureza, a obsessão, deve receber passes na casa espírita em dia próprio, usar água fluidificada. Devem ser orientados os seus pais para melhor saberem conduzir-se junto à criança e como conduzi-la a fim de minimizar-lhe a dor e libertá-la desta aflição, que procede de vidas passadas. Agora, como ele coloca aqui, ó, nunca, tá escrito nunca, tá? Nunca é conveniente levar a criança a assistir reunião espírita de natureza mediúnica, conforme prescreve o livro dos médiuns. Ficou dúvida? Nunca, tá? Nunca. Porque isso é um erro muito comum, tá? E aqui é aquela descrição que eu falei. Então, a ideia é que, trazendo mais uma vez a questão de Jesus como o nosso grande paradigma, muitas vezes, em alguns momentos, quando nós estamos passando por uma dificuldade que nós não entendemos, ficamos às vezes questionando Jesus. Poxa vida, por quê? Por que assim? Onde eu errei? Né? Sou um desgraçado. E nós não entendemos essas tempestades, muitas vezes. E muitas vezes, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas desacreditam, inclusive, da própria divindade. Então, o convite, como eu falei no começo, o convite é para que a gente não precise tocar em Jesus para acreditar que Ele está presente. E sim perceber, através das pequenas coisas no nosso dia a dia, que Ele sempre de alguma forma nos toca. Às vezes é com uma palavra de uma pessoa que a gente não esperava receber. Às vezes é um olhar, às vezes é até uma folhinha que cai no chão. Às vezes é um sol que nasceu mais bonito do que nunca, só que você lá preocupado no WhatsApp não percebeu que ele nasceu. Às vezes é uma criança que te acordou à noite chorando no momento em que você estava tendo um pesadelo terrível que talvez ia mudar todo o seu dia. Então, às vezes a gente entende uma situação de dificuldade como se fosse algo querendo nos derrubar, mas muitas vezes essa dificuldade é justamente a nossa salvação, é o que faz a gente levantar. Então, todo mundo aqui, indiscriminadamente, passa por dificuldades, tem momentos de tristeza e alegria, todos nós aqui. E é para vocês lembrarem, justamente nesse momento em que nós estamos reflexivos, duvidando inclusive da existência da própria doutrina, do próprio Jesus Cristo, que a gente se lembre desse momento agora, que eu estou falando com vocês, que sempre existe esse auxílio. É que a gente precisa saber abrir a porta correta.
Então, se alguém aqui não está percebendo esse auxílio, vamos começar a perceber que muitas vezes a nossa mente produz ideias que não são reais. A gente às vezes acredita muito mais no que a mente produz, no pensamento que produz. Por exemplo, eles estão me olhando. Nossa, passou alguém aqui atrás. Nossa, eu estou me sentindo horrível, ela achou que eu estou feia. Porque às vezes a gente é conduzido a esses pensamentos. Então, deixem de ouvir esses pensamentos e fale assim com esse pensamento: Deus, esse pensamento não me pertence, isto não sou eu. E aí, tentem fazer outras coisas, porque isso funciona. Isso funciona. E sempre, né, a casa espírita, o passe, o evangelho, também tem esse poder de transformar essa questão sutil que está muitas vezes cristalizada no perispírito. Então o convite de hoje, para vocês levarem de lição de casa, é a questão da crença. Se vocês têm alguma criança ou algum familiar passando por esse período de obsessão, né, buscar realmente crer, porque o auxílio vai vir tanto para quem está sendo obsediado, quanto para aquele que é obsessor. Precisa acreditar, tá bom? Então vamos lá.